October 2nd, 1992. Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de crítica de filme no canal Central HQs. No caso, uma adaptação de um quadrinho para as telonas, e é um quadrinho nacional. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que esse quadrinho do Doutrinador seria adaptado para os cinemas, tanto por conhecer o Luciano Cunha, como também por gostar do personagem. Nós temos aí essa onda agora dos filmes de super-heróis ou filmes de quadrinhos sendo adaptados aos montes, né? E esse cenário aí, esse hype também veio para o Brasil, né? Claro que a gente já teve, por exemplo, o Menino Maluquinho anteriormente, mas do estilo vigilante, super-herói ou herói, né? É o primeiro com o Doutrinador. Nós temos também o Tungstênio, do Marcelo Quintanilha, que eu não sei se já foi lançado ou vai ser lançado. A Turma da Mônica Laços também, que vai ser adaptado para o cinema, deve estar na fase final aí de pós-produção. Então eu realmente fiquei muito empolgado e queria ver, né, com meus próprios olhos como seria essa transposição do personagem Doutrinador para as telonas. Aliás, o filme era para ter saído um pouco antes ali das eleições, mas exatamente por conta dessa guerrinha que a gente estava tendo aí eleitoral e da facada que o Bolsonaro acabou levando, o filme foi adiado, né, e saiu apenas, acho que faz 2 semanas, nos cinemas. De qualquer sorte, eu também demorei um pouquinho para assistir o filme, porque eu tô com um filho pequeno, tem 2 meses ainda, então até consegui achar um tempo certinho, que bata o horário, que não sobrecarregue minha esposa para ela ficar com as 2 crianças e tal. Eu consegui somente nesta quinta-feira, até tirei uma foto lá de dentro da sessão, coloquei lá no grupo do Central HQ, falei, ó pessoal, tô assistindo o filme e em breve vai ter resenha, né, ou a crítica do filme. E como eu costumo dizer sempre antes, eu não sou um crítico de cinema, não manjo das partes técnicas, eu vou falar simplesmente como um fã de quadrinhos, né, pautando ali se a adaptação realmente foi interessante, se teve a fidelidade mínima esperada para a adaptação para os cinemas. E eu também vou falar nesse vídeo com spoiler e sem spoiler, né? No caso, eu vou iniciar sem spoiler e vou avisar você, caso não tenha visto o filme, para que você não tenha nenhuma surpresa aí com o que eu vou falar para vocês. Mas eu também não pretendo entrar em minúcias muito específicas do filme, mas eu já adianto para vocês que vale a pena sim você conferir esse filme no cinema. Bom, já resenhei todos os quadrinhos do Doutrinador aqui no canal Central HQs, inclusive recomendo vocês darem uma olhada nessa resenha. É uma produção, criação, arte, roteiro do Luciano Cunha, ainda que alguns dos álbuns tenham a participação de outros artistas, inclusive do Marcelo Yuca, fazendo o co-roteiro de um dos álbuns do Doutrinador, ele que é ex-Rapa. Então, galera, eu gostei bastante da adaptação, principalmente com uma sensação visual e pessoal minha, de que quando eu lia os quadrinhos do Doutrinador, eu falava, mata mesmo esse filho da puta, né? Destrói esse desgraçado que rouba e deixa milhares aí nas filas dos hospitais, sem merenda. Só que quando você transporta isso para o cinema, que é live action, nós temos algo que atores estão interpretando, fica mais real. Então eu diria que fica chocante realmente, porque o Doutrinador, ele não pensa 2 vezes na hora de meter um balaço na cabeça, aquele headshot lindo de se ver. Então, em algum aspecto você fica, sabe? O quadrinho, ele não traz essa mesma sensação, né, de puta que eu pariu, que tiraço na cabeça. Então realmente ficou interessante esse paralelo entre o quadrinho e o filme. Sem falar que nos quadrinhos ali nós temos um nome ou aquele anagrama envolvendo políticos famosos, o que não foi utilizado no filme do Doutrinador, até para evitar aí empecilhos jurídicos, né, com relação a isso. Bom, vamos falar então, galera, sobre a adaptação que, a meu ver, foi fiel. Nós temos ali realmente o que o Doutrinador é nos quadrinhos, também foi colocado ali, adaptado para o cinema. Então, nós temos sim um contexto político, né, envolvendo o filme do Doutrinador. Só que não confunda ter um contexto político, afinal ele mata corruptos, com
viés ideológico, seja de esquerda, seja de direita. E acredito que por uma questão de caráter de qualquer pessoa, uma questão de idoneidade, de honestidade, depende de esquerda ou direita, corrupção é crime, né? Tem que ser criticada, não interessa se o político é de esquerda, se o político é de direita. Se você tem caráter, você vai criticar qualquer político que tenha sido comprovadamente cometendo um crime de corrupção, né? Então, acredito que não é esse o viés do filme, né? De querer falar se a direita ou a esquerda é boa. Não tem nada disso daí, não. Até porque o protagonista, o cara que vem a se tornar o doutrinador, ele é um policial do DAE, acho que é Divisão Armada Especial, que seria uma polícia federal em termos de comparação, uma polícia federal ou talvez até um grupo mais elitizado ali da polícia federal, mais especializado, né? Eles acreditam que também optaram por não utilizar o nome de Polícia Federal e tal, porque daí fica uma coisa mais ficcional, né? Ainda que pautada em algo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, principalmente aqui no Brasil, né? Que nos últimos anos descobriu o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Então é algo que ainda que tenha algumas coisas ficcionais, é totalmente pautado na realidade brasileira. E uma curiosidade que é bem interessante também é que eu não lembro, pelo menos no filme, dizendo em qual cidade se passa, mas parece ali uma mescla entre São Paulo, Brasília e talvez até o Rio de Janeiro. É como fosse talvez o aspecto característico das três cidades, onde é abordado o contexto ali envolvendo as ações do doutrinador. Então, o doutrinador é um especialista, né, em tática, ele é um policial, é um cara muito inteligente, ele sabe atirar, entende de armamentos e por conta de algo que acontece com ele, né, com pessoas próximas a ele, além de vivenciar aquela coisa de enxugar gelo, né, que você prende um corrupto e tempos depois ele mexe os pauzinhos, consegue falar com alguém ali do alto escalão do governo, do alto escalão do Poder Judiciário, consegue um habeas corpus e está livre, leve e solto, e no final das contas não dá nada, né? Pelo menos não dava. Agora a Lava Jato mostrou que felizmente a gente está conseguindo, ainda que não seja 100%, combater de forma efetiva a corrupção, né? Ainda que alguns ministros insistam em soltar pessoas que já estão condenadas, né, e tento ali com um recursinho que não vão focar na parte probatória, né, de análise de mérito, mas sim em questões formais, preferem deixar os caras fora e revoltando a população. Mas o ponto, galera, é o seguinte: o filme ele é muito interessante com relação a alguns detalhes que lembra um filme de super-herói, mas sem ser tão escrachado assim, para não parecer talvez até uma imitação barata. Mas, por exemplo, aquelas cenas do doutrinador em cima dos prédios, fica uma coisa meio Demolidor, meio Batman, meio Homem-Aranha. Aí depois você tem ele em algumas cenas de ação, fazendo algumas poses e tal, mas não é algo caricato. Lembra aquele cenário de super-heróis mesmo, de poses, uma coisa assim marcante, né, característico dos filmes de super-heróis ou de herói. Quando eu falo super-heróis, aí eu estou englobando inclusive Batman, que não tem superpoder, enfim. Então fica com essa cara realmente de um quadrinho adaptado para o cinema. Então eu curti esse aspecto de roteiro, de narrativa ali, feita pela direção do filme. Nós temos também uma construção do doutrinador que justifica plenamente as ações que ele está cometendo. Só que eu acho que ele vai até um pouco mais além dos quadrinhos, porque você percebe que o cara realmente parece que foi além. Ele não é simplesmente um Frank Castle, que o Frank Castle, ele, vamos dizer assim, ele tem ali os seus ideais, ele é um cara cruel, ele mata os bandidos, mas se ele mata um inocente, por exemplo, ele realmente, né, fica abalado, não é o objetivo dele, então ele não vai, vamos dizer assim, ignorar os efeitos colaterais. O doutrinador é um cara que vai talvez um pouco mais além do que o próprio justiceiro. E eu gostei das cenas mais violentas, assim, pô, tem hora que
que ele pega um político lá, cara, que dá gosto, velho, assim, do que ele faz, e ainda que você fica até um pouco, putz, cara, eu tô curtindo isso. Só que eu achei o trabalho também interessante em relação ao personagem do Doutrinador, porque em alguns momentos você quer apoiar ele, em alguns outros momentos você começa a ficar um pouco contra ele, porque você acha que ele já tá passando dos limites, aí você volta a torcer pra ele, aí você volta. Então, eu diria que o Doutrinador, primeira coisa, obviamente ele não é um herói, né? A gente pode categorizar ele como um herói no sentido genérico, né? De filme de herói. Mas ele é um anti-herói com um pezinho até ali na parte mais vilanesco até. Porque, como eu disse, ele vai até além do que o próprio Justiceiro acaba fazendo. Então, eu gostei do roteiro, achei que termina muito bem o filme, mas ele tem ali os seus defeitos, alguns deus ex machina no filme. Ele tem alguns problemas, eu não diria de atuação, mas eu acho que umas questões técnicas que com jogo de câmera você poderia evitar esse tipo de, vamos dizer assim, de falha. E também uma questão até do roteiro em alguns pontos poderia ter sido mais elaborado para não ficar uma coisa, como eu já disse, deus ex machina. E aí eu vou entrar nessas questões aí quando eu for abordar a parte de spoilers do filme. Mas, de maneira geral, galera, é um filme que funciona bem no cinema. Obviamente não é vamos dizer, um Batman, um Cavaleiro das Trevas, né, do Nolan, ou Vingadores, Guerra Infinita, até porque o orçamento do filme do Doutrinador foi de 8 milhões, mas para um filme urbano, de herói, foi uma boa produção, as cenas são muito bem feitas, e é um filme mais noturno, né, o Doutrinador age mais à noite, a máscara ficou sensacional, o design do personagem ficou show demais, assim, tem diversas referências a quadrinhos, né, até aparece ali uma espécie de comic shop, e aparecem alguns quadrinhos e tal, uma camiseta do Sepultura, que era inclusive uma camiseta que ele utilizava lá nos quadrinhos, só que daí por questões envolvendo os direitos, ali o Sepultura até autorizou, mas a gravadora que detém, acho que o direito da marca, não sei, falou, não pode usar aí, vão atrelar o Doutrinador ao Sepultura, enfim, isso na época dos quadrinhos ainda. Mas eu achei bem interessante a parte de homenagens, a trilha sonora do filme também ficou muito bacana. Então eu gostei do filme. Não é um filme genial, mas é um filme que vale o dinheiro. Se você for no cinema, você vai se divertir. Aliás, muito melhor do que as produções da DC Comics. Por exemplo, sou muito mais o Doutrinador do que Esquadrão Suicida. Tudo bem que a comparação não é nem justa, porque o Esquadrão Suicida, até na época que eu fiz a resenha, eu não falei tão mal, mas hoje revendo é uma porcaria, né? E agora nós vamos entrar aqui na parte com spoilers, né? Que é basicamente alguns trechos que eu quero comentar para vocês que ou me agradaram ou que não me agradaram tanto. No primeiro momento, que nós temos ali quando a criança é baleada e tal, tudo bem não mostrar o momento que ela foi atingida, como acontece com os políticos lá e outras pessoas que foram mortas no decorrer do filme. Porém, a camiseta não ficou nem furada, sabe? Assim, poderia ter um trabalhinho melhor ali na parte de produção daquele sangue na camiseta da menina. Depois também, quando ela está no hospital e é declarada morta, ela tá respirando, porra. Tipo, coloca um cobertor nela, de forma que, ou o ângulo da câmera é diferente, para não mostrar o peito da menina respirando, né? Porque o rosto ela conseguiu, né, não denotar que estava respirando, mas na hora que você via o peito, fazia assim, baixava o dedo, pô, você ficou, não pode. Outra cena que também não me agradou foi quando ele tá todo transtornado pelo que ocorreu e tal, você viu que eu não estou entrando muito no mérito, né? E aí tá tendo uma revolta por conta da soltura de um governador corrupto que mexeu os seus pauzinhos, né, conseguiu um habeas corpus, e o pessoal tá protestando lá na frente da sede do governo, tal, e ele acaba meio caindo ali, né, porque ele tá fazendo uma corrida noturna para espairecer a mente, e ele encontra toda aquela situação, vê, né, e se revolta também. Aí dá toda uma treta e ele acaba conseguindo passar pela barreira de policiais. Até aí, ok. Só que daí ele escala a sede do governo e tal, e ninguém faz nada, e ele entra, tipo assim, porra, os caras iam ver ele escalando, por mais que tivesse a confusão, alguém ia olhar, ia ir atrás dele, não teria toda essa liberdade, mas é algo também que não é, meu Deus, comprometeu o filme, é uma porcaria nem nada do tipo.
mas foram algumas coisas que eu particularmente não curti e achei que poderia facilmente ser resolvido. Ademais, o filme, como eu já disse, funciona muito bem como um personagem que é um herói, né? Na verdade ele é um anti-herói, com aquelas poses, cenas, uma narrativa, cenas de ação muito boas. Quem gosta de um headshot, né? Aqueles tiros na cabeça e curte uma levada meio justiceiro, ele realmente vai ser um filme que vai te agradar, até porque se você está cansado de ver corrupção, de políticos que se safam, né, ainda que esse cenário tenha mudado nos últimos anos para cá, você vai ficar satisfeito com algumas coisas que ele faz, ainda que você também fique ali falando, putz, cara, eu acho que não precisava tanto assim, sabe? Mas é um pouquinho de satisfação, né, você conseguir resolver a vida desses políticos aí, no caso, botando eles a 7 palmos de terra, né? Mas então, galera, basicamente é isso. Eu curti o filme e recomendo vocês assistirem no cinema aí. Um abraço para todos e fui!